Um tiroteio danificou um dos escritórios de campanha da candidata e vice-presidente Kamala Harris no Arizona. O caso aconteceu durante a noite. Não houve feridos, já que o escritório estava vazio no momento dos tiros. Janelas e paredes foram alvos dos disparos. Uma investigação, claro, já está em andamento, mas por enquanto ninguém foi preso. E quem chega para analisar esse e outros assuntos internacionais é o Kleber Galerani, que é professor de Direito e de Relações Internacionais da Universidade de Franca. Boa tarde, professor, seja muito bem-vindo. Bom, esse ataque, mostra muito bem como é que está o clima, polarizado lá nos Estados Unidos dessas eleições, Boa tarde, Kelly. Boa tarde aos telespectadores do Conexão Record News. Nós percebemos que essa intensificação desses episódios indicam que a violência eleitoral, a violência política está extremada dentro dos Estados Unidos da América. Não que a violência eleitoral seja uma novidade. Nós temos, desde os episódios, diversos presidentes americanos e até candidatos foram alvo de violência eleitoral e política. Mas o que tem se observado recentemente é uma intensificação desses episódios, lembrando que esses episódios não são desejáveis em democracias, em particular num dos berços da democracia contemporânea, que são os Estados Unidos da América. Quando os dois principais candidatos, como nós observamos, o caso tanto de Trump quanto de Kamala, sendo aí objeto de ataques, e embora esse último não diretamente a pessoa, mas ali as instalações, observa-se esse acirramento da violência no contexto interno, indicando, conforme você bem indicou, uma polarização bastante acentuada. A política bem desenvolvida deve se dar pelo diálogo e não pela violência. A violência indica que muitas vezes o diálogo está cessando e os polos não estão se conversando propriamente, Kelly. Pois é, professor. Inclusive, Donald Trump, ele recebeu também mais um alerta sobre ameaças contra a vida dele, viu? O candidato republicano à presidência foi comunicado sobre as ameaças concretas de assassinato vindas do Irã. Segundo ele, agentes de inteligência identificaram que planos para um atentado se intensificaram nos últimos meses e que o governo está trabalhando para protegê-lo e garantir as eleições de novembro, que elas não sejam impactadas. Ainda de acordo com Trump, a ameaça seria uma forma de desestabilizar e semear o caos nos Estados Unidos. O Irã não comentou as afirmações do ex-presidente e vem negando nos últimos meses qualquer tipo de interferência nos assuntos americanos. Professor? Kelly, a divergência entre os Estados Unidos e Irã, ela data desde o contexto da Revolução Islâmica em 1979. Ocorre quando nós falamos dos posicionamentos entre democratas e republicanos, olhamos em particular para o partido Donald Trump como aquele que historicamente teve relações mais conturbadas com o Irã. Mesmo Donald Trump, quando esteve pela primeira vez no poder, nós observamos bastante conflitos entre o governo de Teherã e o governo de Washington. No poder, quando Trump estava, houve uma série de problemas com o programa nuclear iraniano, houve a derrubada mútua de drones que quase levou uma guerra entre os dois países, houve o assassinato de Qassem Soleimani, que era um general que comandava um braço da Guarda Revolucionária para as ações no exterior. Então, poderíamos assim indicar, para o Irã, seria melhor que Kamala vencesse do que propriamente Trump. Então, essas preocupações indicadas aí pelo serviço secreto e externadas por Donald Trump resultam já de um histórico bastante conturbado entre os dois lados. E uma vitória de Trump significará provavelmente um acirramento dessas tensões, Kelly. Pois é, a gente segue de olho em tudo isso. Agora, vamos falar de uma tensão que está aqui mais próxima da gente, professor. A Justiça Argentina ordenou a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por violações dos direitos humanos. Professor, a minha pergunta é o seguinte, já houve também o contrário, a Venezuela também falando que ia mandar prender, enfim. Olha, a minha pergunta é justamente o seguinte: até que ponto, essas falas são mais de discursos para briga diplomática, porque efeito prático a gente sabe que não vai ter,
Perfeito, Kelly. Ao meu ver, também são medidas mais retóricas no campo diplomático do que propriamente medidas práticas, uma vez que as decisões judiciárias internas de um Estado, elas não têm eficácia em outra jurisdição, a não ser quando se tem a cooperação jurídica internacional, ou mesmo, conforme foi bem indicado aí, a Interpol possa, de algum modo, acatar o pedido do Estado. Ou seja, não é porque o Estado pediu que a Interpol incluirá o nome ali na sua lista vermelha, né? Há necessidade dessa aceitação. Entretanto, embora não tenha efeitos práticos, nós observamos que isso indica um posicionamento ideológico entre esses dois estados bastante claro, entre o governo de Milei e o governo propriamente ali de Maduro. Há um distanciamento, uma clivagem bastante acentuada que vem se desdobrando em diversos capítulos. Esse está mormente ligado àquele episódio em que um avião propriamente venezuelano foi detido dentro de território argentino e posteriormente enviado aos Estados Unidos da América, a qual a Venezuela não digeriu até os dias atuais. Mas este é um capítulo de diversos outros, que de prático não tem nada, mas indica propriamente esta clivagem ideológica, Kelly. Exatamente, e por muitas vezes o Brasil tendo que intermediar ali, né? Professor, vamos até o leste europeu agora, porque 3 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas depois de bombardeios aéreos feitos pela Rússia contra Kharkiv, na Ucrânia. Um prédio residencial ficou parcialmente destruído. O governo local afirmou que o Kremlin realizou pelo menos 5 ataques aéreos. Um prédio residencial de 8 andares foi atingido e ficou parcialmente destruído. Moradores dizem que é impossível viver na cidade atualmente. Prédios estão danificados e não há água e gás. A situação é ainda mais crítica pela proximidade do inverno. Localizada perto da fronteira com a Rússia, a cidade de Kharkiv tinha mais de 1.400.000 habitantes antes da invasão de Moscou em fevereiro de 2022. Em outras localidades da linha de frente, 2 pessoas morreram em bombardeios na cidade ucraniana de Pokrovsk, onde tropas inimigas avançam. Já na região de Zaporíjia, o governo local acusou a Rússia de caçar civis depois que um homem foi morto a tiros por um drone russo de visão em primeira pessoa. Desde o começo do conflito entre os vizinhos do leste europeu, milhares de mortes aconteceram na Ucrânia, entre civis e militares. Pois é, professor, numa semana que tanto se fala em paz, lá em Nova York, né, na ONU, a gente vê, na verdade, os ataques se intensificando. Pois é, Kelly, nós observamos que esta guerra, sob a ótica do direito internacional, é uma guerra inadmissível, uma vez que nós estamos aí indicando que as únicas possibilidades de se iniciar uma guerra seria a defesa contra um ataque ou ameaça à segurança internacional. Não foi isso que ocorreu da Rússia. Pelo contrário, houve uma anexação de território. Dessa anexação de território, nós observamos esta guerra que vem se desdobrando. E, fundamentalmente, quem é afetado é a população civil. E deste ataque, na verdade, como resposta, né, a outros ataques também dos ucranianos em território russo, nós observamos que até com a participação do presidente ucraniano na Assembleia Geral das Nações Unidas, que a paz está longe do fim. As propostas que foram apresentadas por outros estados, inclusive o Brasil, não foram aceitas. E essa guerra tem diversos capítulos e continuará provavelmente ainda por um longo caminho. Observe essa cidade bastante afetada, indicando aí o poderio russo, mas também a Ucrânia sendo financiada pelos governos ocidentais para fazer frente e levar esta guerra ainda por muito tempo, Kelly. Exatamente, com Zelensky lá na ONU cobrando, pedindo mais apoio do Ocidente. Professor, sempre é muito bom te ouvir, uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, um abraço a todos.